Olá, seja bem-vindo ao Expresso Alerta. Hoje você vai ver que, finalmente, o governo de Minas tomou medidas drásticas e iniciou o processo de fiscalização dos ônibus da Gardênia. No Maranhão, fortes chuvas na região de Imperatriz têm afetado o fluxo do transporte coletivo na região. No Rio, foi realizada a primeira ação de fiscalização do Detro neste ano. Na capital, denúncia: a precariedade e a sujeira do transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro. Está no ar o Expresso Alerta, um jornal que mostra o mundo rodoviário como ele é. Fique com a gente. Agentes do Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, e da CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, lá de Minas Gerais, realizaram uma ação de fiscalização nos ônibus da empresa Expresso Gardênia. A empresa é alvo de diversas reclamações dos clientes, que utilizam os serviços intermunicipais em diversas cidades do sul de Minas. Segundo a CEINFRA, no município de Passos, alguns veículos foram autuados por apresentarem problemas na acessibilidade e no ar-condicionado, além de outros aspectos. O número de ônibus autuados e o valor das multas aplicadas na empresa de ônibus, entretanto, não foi informado. O diretor de regulação dos contratos de transporte coletivo da CEINFRA, Eriênio de Souza, disse que o objetivo é averiguar a qualidade do serviço que está sendo oferecido. Dependendo da gravidade da irregularidade encontrada, poderemos instaurar um processo administrativo e a aplicação de penalidades previstas no regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros e também nos contratos firmados com as empresas. A intensa chuva no Maranhão tem causado transtornos nas viagens intermunicipais e interestaduais devido à interdição parcial da BR-222 em Santa Inês. Um desvio criado após a queda de uma ponte, há cerca de 10 dias, resultou num verdadeiro atoleiro, causando congestionamentos. A espera por uma ponte metálica de metal prolonga os problemas. A BR-316 também enfrenta problemas, com asfalto cedendo e a necessidade de desobstruir os bueiros para garantir a passagem das águas. O DENIT monitora ambas as situações. No Rio de Janeiro, o Detro realizou a primeira operação do ano na fiscalização da acessibilidade dos coletivos na região metropolitana. O principal motivo da ação é garantir que os usuários tenham acesso aos coletivos. Em 3 situações foram notificados problemas nesse quesito de acessibilidade. Um inscrito aqui do canal me enviou uma grave denúncia vindo de um ônibus da aviação pavunense, da linha 296, Irajá Castelo. Olha só, segundo o relato, além da enorme sujeira, um dos bancos do ônibus estava solto. Como no dia das filmagens estava chovendo, goteiras dentro do coletivo foram registradas. Olha aí, minha gente. É um absurdo, né? E aí? Cadê a Mob Rio nessas horas? Cadê a Prefeitura do Rio na fiscalização? Pelo jeito não existe. Até porque, olha só a situação desse ônibus, a precariedade. Eu vou soltar um videozinho para vocês. E meu amigo, olha, é uma viagem desconfortável. Rodou. Lembrando que você pode enviar denúncias em relação ao transporte coletivo urbano e rodoviário da sua cidade para o canal de contato que aparece aqui na tela. Vamos agora ao nosso giro de notícias.
Um homem infelizmente faleceu após colidir contra um carro na SP-77, em Santa Branca, São Paulo. Além disso, 2 pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e agiu na ocorrência. Em Bragança Paulista, um ônibus da aviação Cambuí pegou fogo na rodovia Fernão Dias. Felizmente, ninguém ficou ferido. O fogo se iniciou nas rodas traseiras. O motorista agiu rápido e parou o coletivo no acostamento. O Corpo de Bombeiros e um caminhão-pipa foram acionados. Em Votuporanga, um ônibus da Secretaria de Saúde de Fernandópolis foi fechado por um caminhão e bateu em cheio na traseira de uma carreta na rodovia Euclides da Cunha. Os bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar agiram na ocorrência. Uma pessoa infelizmente veio a óbito. 19 pessoas estavam a bordo do coletivo. Em Jaguariúna, um incêndio destruiu uma garagem de ônibus e destruiu 19 coletivos. Segundo o diretor da empresa que presta o serviço para a prefeitura, o atendimento foi mantido. Os bombeiros agiram rápido na ocorrência. As causas estão sendo investigadas. Na capital, uma mulher de 45 anos ficou ferida após cair de um ônibus em movimento na linha 775N/10, Rio Pequeno, metrô Vila Madalena, na Zona Oeste, região do Alto das Palmeiras. Ela foi socorrida pelos bombeiros. Na Avenida 9 de Julho, um homem ficou ferido após ser atropelado por um ônibus da linha 6451/10, Terminal Capelinha, Terminal Bandeira. O Corpo de Bombeiros atuou nesta ocorrência. Na zona norte da cidade, um ônibus intermunicipal da MTU bateu contra uma motocicleta. Uma pessoa infelizmente faleceu. Na zona leste, na região de Guaianazes, uma mulher faleceu depois de ter sido atropelada por um ônibus do transporte coletivo da cidade. A vítima faleceu no local. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento desta ocorrência. De forma abrupta, o coletivo invade a calçada e acerta a vítima pelas costas, em cheio. A polícia investiga o caso. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma mulher foi salva de um assalto por um ônibus da Next Mobilidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento desta ação. Olha só as imagens. O bandido se esconde na entrada de um estabelecimento. A vítima caminha pela calçada. Ela é abordada. Corre e assim que vê o ônibus parado no ponto, sobe no coletivo. O bandido tenta agarrar a vítima. Não consegue. E sai correndo. No Rio, um ônibus da aviação VG, da linha 497 Penha-Laranjeiras, acabou tendo uma quebra do eixo nas rodas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em Volta Redonda, um ônibus da aviação Pinheiral sofreu um acidente. No momento, não se tem maiores informações deste ocorrido. As causas estão sendo investigadas. Em Barra Mansa, um ônibus urbano pegou fogo no bairro Piteiras. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e os bombeiros controlaram as chamas. Em Rio das Ostras, um ônibus da Rápido Macaense bateu contra uma carreta na RJ 106. O coletivo operava na linha Macaé-Cabo Frio. No DF, um menino de 11 anos acabou sendo atropelado por um ônibus em Ceilândia. A vítima tinha acabado de descer de um outro ônibus e acabou cruzando a via. Sem ter olhado para os lados, a criança foi surpreendida por um outro coletivo. Felizmente, esse ônibus estava em baixa velocidade. O motorista parou o ônibus, desceu do veículo e prestou socorro. Em poucos minutos, o garoto se levantou. Um motociclista faleceu após colidir de moto contra um ônibus em Goianésia. O caso ocorreu na GO 080. Um micro-ônibus pegou fogo em Juara, no Mato Grosso. Segundo a prefeitura, um caminhão de abastecimento de água conteve as chamas. No Paraná, um ônibus da aviação Garcia colidiu contra um carro em Arapongas, na PR 444. Segundo informações, uma pessoa veio a óbito. Outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas, o motorista do ônibus. O coletivo saiu de Guaíra e seguia para São Paulo, com 39 pessoas a bordo. O SAMU agiu rápido na ocorrência. Em Antônio Olinto,
um ônibus escolar por pouco não tombou. Apesar disso, algumas crianças que estavam a bordo apresentaram ferimentos leves e luxações. Em Cruzeiro do Iguaçu, um micro-ônibus escolar atingiu um carro e infelizmente resultou no falecimento de 3 pessoas. Todos esses óbitos estavam no carro de passeio. Em Cascavel, um idoso de 62 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus urbano na entrada do Terminal Oeste. Os bombeiros foram acionados e agiram rapidamente nesta ocorrência. Em Santa Catarina, um ônibus da Reunidas saiu da pista e quase tombou na BR-280, em Mafra. Segundo os bombeiros, o motorista informou que houve um problema na direção do ônibus. Na Bahia, um ônibus de turismo tombou na BA-111 em Teixeira de Freitas. O coletivo da RM Viagens seguia do Rio para Porto Seguro. Infelizmente, 9 pessoas perderam a vida. 23 ficaram feridas. Segundo a NTT, o coletivo está regularizado. Em Itamaraju, um ônibus urbano perdeu os freios e atingiu várias pessoas, deixando feridos no bairro Bela Vista. Chama a atenção a falta de manutenção preventiva na frota do transporte coletivo da cidade. O condutor do ônibus, ao ver que estava sem freios, tentou fazer uma manobra para diminuir os impactos, mas infelizmente já era tarde. Risco sobre rodas. Jovens surfam em teto de ônibus em Salvador e causam medo e pânico em toda a população. Um ônibus da Costa Verde acabou sendo vandalizado. Nas imagens, é possível ver as pessoas penduradas nas janelas e nas portas do coletivo. No Recife, um caso semelhante, porém bem mais absurdo. Vândalos, além de surfarem em cima do ônibus, ainda apedrejaram o coletivo. Esse caso ocorreu em Boa Viagem. Segundo os relatos, 10 pessoas estavam em cima do ônibus. A empresa Borborema informou que o motorista parou o coletivo assim que viu toda a situação e disse que vai acionar a polícia. No Ceará, um ônibus do Expresso Guanabara e um carro colidiram na BR-222, em Caucaia, na região de Fortaleza. O condutor do carro teve ferimentos leves. Ninguém no ônibus ficou ferido. O coletivo seguia de Parnaíba para Fortaleza. No Sergipe, um incêndio destruiu 14 ônibus escolares na zona sul de Aracaju. O fogo começou de madrugada. Moradores relataram ouvir explosões. Uma grande cortina de fumaça se levantou. Os bombeiros controlaram as chamas e a polícia agora investiga o caso. Para a gente encerrar, uma cena inusitada. Um homem ficou com a perna presa na janela de um ônibus urbano lá em Brasília. Isso ocorreu porque esse cara estava fugindo após assediar uma mulher grávida e a cobradora do ônibus dentro do veículo. Olha só o absurdo. Terrível isso. Assim nós terminamos o Expresso Alerta deste sábado. Na semana que vem, o Expresso Alerta traz a primeira edição do Expresso Alerta Mistério, que vai destacar o acidente com o ônibus da aviação Itapemirim em 2003, em Barro, no Ceará. O canal vai contar para você a história do 5813 e também como que toda essa mística surgiu na antiga empresa. Não perca, fique ligado, próximo sábado. Boa noite para você e um bom final de semana. Humor, diversão, entretenimento, busologia. Tudo isso você confere aqui no canal Próxima Parada.